Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica, Luiz Carlos Burgos aqui. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o COF, Chip on Film, que é um circuito integrado que você encontra nos displays de televisores e monitores LCD. Onde é que eles estão localizados? Nos flat cables. Se você desmontar uma tela LCD de televisor ou de monitor, você vai notar que nos flats você vai ter ali uns CIs compridinhos com os cantos arredondados. Esses CIs compridinhos finos são os COFs, são os drivers que controlam as linhas e as colunas, varredura vertical e varredura horizontal. Sendo que os que ficam do lado fazem o controle das linhas e os que ficam em cima e embaixo o controle das colunas. Se bem que todos eles podem ficar em cima ou embaixo, depende da tela, depende do fabricante da tela. Aqui o COF ele tem mais ou menos esse formato. E aqui eu desenho uma tela bem simplificada para vocês entenderem o funcionamento. Tá? A quantidade de linhas e colunas da tela depende da resolução da mesma. Inclusive, a resolução ou o tamanho da tela, o fabricante costuma indicar pela quantidade de colunas. Então, quando você fala em tela Full HD, uma tela de 2K, significa que ela tem 1920 colunas, que é quase 2000 2K, e 1080 linhas. As outras resoluções, como 4K e 8K, é só ir multiplicando por 2. Então a de 4K você vai ter 2.160 linhas e você vai ter 3.860 colunas, que é quase 4.000, então seria 4K. A de 8K você tem 4.320 linhas, que é sempre multiplicando por 2. E você tem 7.680 colunas, que é quase 8.000, 8K. Então aqui, pessoal, bem simplificado, nós temos os transistores TFT, os microtransistores, os subpixel, os capacitores storage, a tensão VCOM, que é fixa. Aqui nós temos o acionamento das linhas, que é feito pelo COF. O COF recebe tensões e sinais da placa TCON. Tá? Ele recebe aqui alimentação VGH de 30 volts, alimentação VGL mais ou menos menos 7 volts, tensão VDD de 3,3, tensão VSS de 0 volt. E nós temos aqui os sinais que entram no COF, que vem da placa TCON, já vou explicar para vocês. Então aqui dentro, o CI é dividido em vários setores. Nós temos aqui os registradores de deslocamento, ou registrador de deslocamentos, flip-flops. Nós temos controle lógico, portas lógicas. Nós temos aqui os operacionais que fazem a mudança de nível da tensão. Ele muda a tensão de 0 a 3,3 ou de 0 a 5 para um valor de menos 7 a mais 30. E aqui o buffer. O buffer é um circuito que tem duas finalidades. A primeira delas é isolar o COF do display para que não haja perda de sinal. E a outra é fornecer um ganho de corrente para o sinal ser suficiente para ativar os gates dos MOSFETs. Tá bom? Muito bem. Vamos começar aqui, pessoal, pelo registrador de deslocamento, pelos flip-flops. Então, na placa TCON vem um sinal chamado STV ou STVP, que vai entrar no primeiro flip-flop, e aqui vai entrar o clock. Nesses flip-flops todos aqui ligados em série, vai entrar o clock. Podem ser duas linhas de clock, tá, pessoal? Uma linha só ou duas. Depois eu explico por quê. Então, quando o clock subir de 0 ao 3,3 ou de 0 a 5, o dado vai passar da entrada para a saída do flip-flop. E daqui o sinal vai se converter em VGH, em 30 volts, para acionar a primeira linha, para ligar os transistores da primeira linha, enquanto que as outras saídas se mantêm em menos 7, mantendo as outras linhas desligadas. Quando o clock termina um ciclo e ele sobe novamente, daí o dado vai passar pelo segundo flip-flop. Aí a saída do segundo pino aqui vai se converter em VGH em 30 volts e vai acionar a segunda linha, enquanto que a primeira será desligada. E assim por diante. Cada vez que o clock sobe, o dado de controle passa de um flip-flop para o outro e aí de uma linha para outra. Tá? É assim que funciona o registrador de deslocamento. Então o dado vai passando de um para o outro, no caso de cima para baixo. Tá? Muito bem. Aqui dentro, pessoal, a gente tem o controle lógico. O controle lógico é formado por essa porta lógica aqui, é uma porta do tipo NAND, ou porta não E. Como é que funciona essa porta? Quando as duas entradas forem 1,
a saída é 0. Então quer dizer que quando tiver 1 a 1 na entrada, a saída é 0. Qualquer outra situação, a saída é 1. Se tiver 0 a 0, a saída é 1. Se tiver 1 a 0, a saída é 1. Se tiver 0 a 1, a saída é 1. Agora, se tiver 1 a 1, a saída é 0. Essas portas funcionam assim. Essas portas lógicas, elas serão utilizadas nessas duas funções aqui, a função OE e a função Shao ou Shon, né, que parece um nome chinês, né? Depois eu explico para vocês o que são essas duas funções aqui. Aqui, como eu falei, nós temos o circuito de mudança de nível, que é o operacional que quando a entrada dele for nível alto, a saída vai para 30 volts, vai para VGH, passa pelo buffer e vai ativar a linha correspondente aqui na tela. Quando a entrada do operacional for 0, a saída vai ser menos 7, vai passar pelo buffer, menos 7 volts, vai manter as outras linhas desligadas. Tá? E por fim o buffer, eu pintei cada um de uma cor aqui, cada circuito. O registrador de deslocamentos, flip-flops, que fornecem os dados, o controle lógico, o circuito de mudança de nível e o circuito buffer, que é quem vai ativar as linhas, que seria o driver final, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, vamos começar aqui, pessoal, pela alimentação do CI-COF. O CI-COF, ele precisa dos 30 volts, o VGH, para ligar as linhas e o VGL para desligar as linhas que não estão sendo varridas. Essa tensão de mais 30 volts, o VGH, ele pode ter outros nomes. Essa tensão pode ter outros nomes. Por exemplo, pode ser VON, pode. Pode ser VGON, pode também. Pode ser VGG, pode também. Aqui, ó, vários nomes que vocês vão encontrar para essa mesma tensão. Ó. Mesma tensão. E a tensão VGL pode ter outros nomes? Pode. Pode se chamar VOF? Pode. Pode chamar VGOF? Pode. Pode chamar VOF? Pode também. Pode ser VEE? Pode também. Vários nomes, ó. Vários nomes para a mesma tensão. Vê não. Aqui, ó, vários nomes para a mesma tensão. Por falar nisso, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre esses nomes, as funções, como funciona uma placa Tcon, porque na verdade essas tensões aqui, esses sinais vêm todos da placa Tcon, no primeiro link aí na descrição do vídeo, eu tenho uma promoção que você adquire o nosso curso Segredos Obscuros das Placas Tcon e ganha de presente um livro, né, no caso um e-book, Segredos Obscuros das Placas Tcon, um complementa o outro, tá? E hoje está numa promoção por R$50, o link está na descrição, vai até dia 30 de junho, você pode adquirir por depósito, por cartão, por boleto, por Pix, do jeito que você achar melhor, primeiro link na descrição. E aí também na descrição você tem a nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br, onde você pode adquirir o nosso material didático, o nosso material de estudo. Tá? E também, pessoal, aí na descrição você tem os links, né, dos nossos parceiros comerciais, dos nossos canais parceiros. E também aproveitem que se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tem live todas as sextas às 19 horas aqui no canal Burgos Eletrônica. Tá? E outra coisa, se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, não é obrigatório, mas se você quiser e puder, você pode tornar-se membro do canal com um pequeno valor por mês, você ajuda e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões, tá bom? Você que já é membro do canal, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos, continuando aqui a explicação. Então aqui os nomes das duas tensões que alimentam o COF. Bom, nós temos aqui, pessoal, a linha de dados para os flip-flops aqui para o registrador de deslocamento. Agora, detalhe super importante, esses registradores de deslocamento aqui dentro, eles são universais. O que significa? Que os dados podem ser transferidos de cima para baixo, de baixo para cima. Então quer dizer que a varredura das linhas pode ser de cima para baixo, de baixo para cima. Tá? Então vai depender de algumas características. Por exemplo, esses flip-flops aqui, eles têm duas entradas, ó.
Ele tem uma entrada STV, que significa Start Vertical, é início de um quadro, ou STVP, que é o mesmo sinal, só que um pouco maior. Ele é um pulso no começo de cada quadro. Para começar o quadro, ele dá um pulso. E quando o quadro está rolando, ele fica em nível baixo. Tá? E esse pulso vai passando de um para o outro, de um flip-flop para o outro. Tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Só que tem duas coisas que definem se a varredura aqui vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima, que é hardware ou software. Hardware. Na placa Tecon você vai encontrar o seguinte, as seguintes informações na placa Tecon. Você vai encontrar um RL, que pode ser 1. Você vai encontrar um UD, que pode ser 1 também. Você pode encontrar um SVIO. Todas essas informações, ou você pode encontrar um DIO. Pode encontrar essas informações. Todas essas informações indicam, se elas estiverem em nível alto, indica que a varredura vai ser de cima para baixo. Tá? RL é direita e esquerda, up and down. E aqui Start Vertical, Input, Output, né? Sendo que o input é em cima, o output é embaixo. Quer dizer que o sinal vai entrar em cima e sair embaixo, né? A varredura de cima para baixo. E o dados de cima, entrada e saída, de cima para baixo. Tá? Então qualquer uma dessas informações que você encontrar aqui significa que a leitura para baixo. Tá? Agora, se você encontrar de novo, RL, nível 0, UD, nível 0, você encontrar SVOI ou DOI, a leitura, a varredura é para cima. Tá? Então aqui, ó. Isso aqui é por hardware. Isso aqui é na placa Tecon. Se você encontrar essas marcações, quer dizer que a varredura vai ser de cima para baixo na tela. Se você encontrar essas outras marcações, a varredura é de baixo para cima. O que acontece é que às vezes você troca uma placa Tecon, por exemplo, um display, e aí a imagem fica de ponta cabeça. E isso daqui é a informação via hardware. Então na placa Tecon vai ter essas informações. Essas daqui indicam varredura de cima para baixo e essas aqui indicam varredura de baixo para cima. Bom, por exemplo, se a tela estiver invertida, você quiser desinverter, aonde tem esse RL, se estiver em nível alto, você passa para nível baixo. O D, se estiver em nível alto, passa para baixo. O SVDIO, o SVIO, entrada e saída. Entrada em cima, saída embaixo. Então, esses dois aqui você põe em nível baixo e esses dois aqui você põe em nível alto. Porque o nível alto aqui, ó, SVOI, saída, entrada, output, input. A entrada a gente considera em cima, a saída embaixo, tá, pessoal? Se a leitura é feita de saída para entrada, quer dizer que de baixo para cima, tá? Então, basta você mudar aqui, ou essa muda para 1, ou essa muda para, aliás, muda para 0 essa, ou essa muda para 0. Uma dessas duas que tiver, muda ela para 0, tá? Para você fazer a varredura aí para cima, inverter a varredura. Inverte a imagem, obviamente. Bom, então, STV ou STVP, ou STV2, STVP2, indica que nós temos duas opções. Se não for hardware, a mudança da leitura aqui do registrador ou da direção do registrador pode ser via software. Como é que é via software? Entra no modo de serviço, controle remoto, lá dentro do modo de serviço você vai encontrar uma dessas informações aqui. Ó. Você pode encontrar uma informação mirror, espelho, ou você pode encontrar um mirror raster type, ou você pode encontrar um HV flip. Tá? Uma dessas informações aqui no menu.
Bom, então essas informações aqui, você vai encontrar elas no modo de serviço. Modo de serviço. Ou seja, é via software. Bom? Modo de serviço ou via software. Aqui via hardware e aqui via software. Bom? Beleza. Muito bem. Então aqui é tranquilo. Clock. Por que tem dois clocks? Boa pergunta, né? Pode ter dois clocks. O que acontece? Quando vai começar um quadro, aí vem a informação STV, é início de quadro. Vem a informação aqui, nível 1. Quando o clock subir, a informação passa da entrada para a saída do flip-flop e lê a primeira linha. Aí vai passar o ciclo completo do clock. No próximo ciclo, quando subir o clock, em cada ciclo ele sobe uma vez. Quando subir o clock, a informação passa da entrada para a saída do segundo flip-flop e vai ler a segunda linha. Quando passa mais um ciclo, chega no terceiro, aí mesma coisa. A informação passa da entrada para a saída do terceiro flip-flop, lê a terceira linha, assim por diante. Então quer dizer que aqui, para passar a informação de uma linha para outra, tem que esperar um ciclo completo do clock. E tendo dois clocks iguais, um invertido em relação ao outro, não precisa. Porque quando o clock de cima sobe, lê a primeira linha. Só que na metade do ciclo do primeiro clock, o segundo já sobe. E aí o segundo clock passa a informação para a segunda linha, lê a segunda linha. Depois o clock de cima sobe, lê a terceira linha. Depois o clock de baixo sobe, lê a quarta linha. Então quer dizer que eu tendo dois clocks, eu consigo que um deles faça a leitura das linhas ímpares e o outro faça a leitura das linhas pares mais rápido. Tá? Qual é a frequência desse sinal STV ou STVP? Tá? A frequência depende da quantidade de quadros que vai ter por segundo, da mídia. Se tiver 60 quadros, então deve ser 60 Hz. 60 Hz. Se for 60 quadros, mais ou menos aí em torno de 60 Hz esse sinal aqui, ó. Porque ele é um pulso a cada pulso a cada quadro, né? Um pulso por quadro, como são 60 quadros por segundo. Então nós temos aqui 60 Hz. E o clock? O clock você multiplica 60 quadros por 1080 linhas. Cada tela, cada quadro tem 1080 linhas, você multiplica por 60, dá mais ou menos em torno de 65 kHz. Então esse sinal aqui, ele é 65 kHz mais ou menos, tá? Na verdade ele é um pouquinho menos, mas fica nessa faixa aqui, 65 kHz. Os dois clocks, tá? Os dois clocks. Agora, pessoal, por que aqui eu tenho CKV e CKVB? Porque tem dois clocks, um oposto ao outro, para que um leia as linhas ímpares e o outro leia as linhas pares. Tá? Agora, pode acontecer do televisor ter mais de um COF para fazer a leitura das linhas. Pode ter dois clocks. Aliás, dois COFs. Né? Se tiver dois COFs, eu vou ter dois sinais desse. Aí um deles vai ser o CKV1 e o CKVB1. O outro vai ser o CKVB2, o CKV2 e o CKVB2. Se tiver três, CKV1, 2 e 3, CKVB1, 2 e 3. Tá? Depende de quantos COFs tiver, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Bom? Mas funciona do mesmo jeito. Tá? Muito bem, chegou o pulso aqui. Beleza? Para que serve esse sinal OE? Primeiro eu vou explicar como é que funciona aqui. Quando vai ser feita a varredura da linha, esse OE aqui ele fica em nível baixo. Como tem uma porta inversora aqui dentro, se o nível baixa na entrada, na saída fica 1. Entra 0, sai 1. Então, vou fazer a leitura da primeira linha. Então, como eu falei, do flip-flop sai o nível 1. Aqui vem no nível 1, 1 a 1 na entrada dessa porta, a saída é 0. Como aqui durante a varredura das linhas é nível alto, é 1. Então nessa segunda porta fica nível 1, aqui fica nível 0, 1 a 0, a saída é 1. Entrando 1 aqui no mudança de nível, sai 30 volts, o VGH.
passa pelo buffer e o VGH vai ativar essa linha. Vai fazer a leitura dessa linha toda. E assim por diante. Quando o nível 1 se deslocar para cá, vai desligar. Esse pedaço aqui vai passar para VGL e esse pedaço aqui vai passar para VGH. Quando o dado passar para cá, esse pedaço todo vai passar VGH e esses dois vão ser VGL, tá bom? Só que tem um pequeno problema. O problema é o seguinte, como a linha é longa, principalmente em telas maiores, uma linha longa ela tem certas distorções, tem resistência, tem capacitância, tem indutância. Então pode acontecer de na hora que o circuito aciona a primeira linha, quando terminou a varredura da primeira linha, quando os transistores da primeira linha já receberam as informações do COF que controla as colunas, tem que ligar a segunda linha. E pode acontecer da primeira linha ainda ficar um tempo ligada no momento que eu ligo a segunda. Então eu vou ter duas linhas ligadas ao mesmo tempo. Esse fenômeno que ocorre principalmente em telas maiores chama-se crosstalk. Crosstalk é quando uma linha liga, a outra continua ligada ainda por um tempinho. Então, para evitar que isso aconteça, quando terminou a informação dessa linha, lembra do sinal OE? Ele passa para nível alto. Aqui passa a ser 1, aqui 0. Aqui vai para 1, aqui vai para 0 e aqui vai para VGL na hora. Acabou a informação da linha, passa para VGL. Aí aqui cai para 0 de novo, aí sim a segunda linha vai passar para o VGH. Então como é que é? Para que serve o OE? O OE serve para evitar que você tenha duas linhas funcionando ao mesmo tempo. Funciona uma e a outra fica desligada. Quando a segunda ligar, a primeira vai desligar. Legal? Joia? Beleza? Tranquilo? Muito bem, então para isso que serve o OE. O chinês aqui, o Shao, né? Como é que se chama? Pessoal, isso aqui, o OE ele tem a mesma frequência aqui do clock, né? Porque o OE ele atua geralmente, o OE ele atua no fim de cada linha, né? Quando termina uma linha, passa para outra, o OE passa para nível alto. O Shao é o seguinte, ele é um reset. O que acontece? Tava fazendo a varredura das linhas, né? Quando chega na linha de baixo, acabou o quadro. Aí vem o próximo quadro. Quando termina um quadro, esses capacitores aqui estão todos carregados, o storage. O Shao então passa para nível baixo. E todo mundo aqui passa para VGH, todo mundo, por um pequeno intervalo de tempo. Ou seja, liga todas as linhas ao mesmo tempo e todos os MOSFETs ao mesmo tempo. Ligando todos os MOSFETs ao mesmo tempo, descarrega todos os capacitores. Daí o Shao passa para alto de novo. E aí volta a varredura, tá bom? Então o Shao é um reset. Quando termina o quadro, ele vai ligar todo mundo aqui para descarregar esses capacitores. Beleza? Legal? Tranquilidade. Então é para isso que serve, né? Esses circuitos aqui. O 3,3 alimenta os circuitos internos, como eu falei para vocês. Então vamos recapitular o que tem o COF. O COF tem o circuito registrador de deslocamento, os flip-flops que transferem os dados da entrada de um para a saída, da entrada para a saída de cada um. E aí ele transfere os dados aqui paralelamente para cada linha, uma de cada vez. Os dados podem ser transferidos de cima para baixo ou de baixo para cima, depende dessas informações hardware ou software. Depois esses dados passam pelo circuito de OE, pelo controle lógico OE, que impede que duas linhas funcionem ao mesmo tempo. Depois os dados passam pelo controle lógico Shao, que é no fim do quadro, todo mundo liga e descarrega os capacitores. Depois o dado passa pela mudança de nível, para ele ir de menos 7 a 30. E aí depois o buffer vai acionar as linhas do display. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Quer saber mais sobre o funcionamento da placa Tecon, essas marcações, tudo? Primeiro link na descrição do vídeo, você pode adquirir o nosso curso e o nosso livro, nosso e-book sobre placa Tecon, né? Eu dou de presente para você adquirir no curso Segredos Obscuros da Placa Tecon com promoção. Eu dou o livro de presente para você. Legal, pessoal? Isso vai até dia 30 de junho, depois acaba a promoção. Beleza, pessoal?
Então nos veremos aqui numa próxima aula. Aproveitem nossa loja virtual também. Pessoal, essa semana aqui eu não vou postar mais vídeos porque o feriado atrapalhou um pouco, mas vai ter a live de sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente vai ter live aqui no canal às 19 horas, como de costume. Legal, pessoal? Então nos vemos aqui na nossa live de sexta-feira. Se der um tempo, se eu conseguir, eu posto mais algum vídeo aqui no canal antes de sexta-feira. Se não der, nós nos veremos na sexta-feira. Tá bom, pessoal? Aproveita nossas promoções aí. E, por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.